saber, é preciso 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 saber. Nasci em 1930, no bairro Cachoeirinha, no Lençóis Paulista. Comecei a frequentar a escola aos 7 anos, 8 anos. E o sacrifício era vir a pé, de lá para cá, não era como hoje. Mas nada a reclamar, porque tudo o que eu fiz foi ensinamento dos pais, como que é a vida, o começo da vida. Mas vendo Lençóis Paulista, era o grupo escolar, até hoje Esperança de Oliveira, 1 ou 2 casinhas do lado, o centrinho e a igreja. O nosso percurso era aqui, ia no barzinho, acabava a aula, voltava para o sítio. E foi, depois mudamos, na década de 44, né? Mudamos para Lençóis, nós se tornamos, começamos já com 14, 15 anos já, procurando emprego, trabalhando com o pai também na cidade, cada um procurando um serviço. E o serviço, para mim, na época, eu sou feliz até hoje pelo que eu aprendi. Aprendi joalheria e relojoeiro. E fomos se tornando moço também. Aquela época, a mocidade, quando eram 11 horas, já tinha que estar em casa. Com respeito à família. Não tinha bagunça e nada em lugar nenhum. E quando tinha, era divertido, com severos castigos, tudo. Isso tudo eu achei que eu tenho na imagem até hoje. De tudo que eu vi, tudo que eu aprendi, respeito por os mais velhos, que hoje não tem. Esse é o fator principal do Brasil de hoje. Onde você tem educação e tem respeito, você tem tudo de bom. Há muitos anos eu venho fazendo isso. Não faça poeira por onde passar, que a sua família pode vir atrás. Eu sou Florindo, filho do casal Augusto Luiz Pacola e Concheta Moreto. Ambos são descendentes de imigrantes italianos que aqui se fixaram em Lençóis Paulista e que sempre residiram na zona rural desde que chegaram. Em 1906, o pai ele conseguiu uma pequena propriedade e foi onde ele adquiriu a gleba Cachoeirinha, até hoje existente, e naquele tempo ele era um pequeno agricultor, tipo cultura familiar, era coisa pequena. E ali nós nascemos em 20 de março de 1932 e o serviço até 1944, que foi quando nós viemos para a cidade. Era brincar na bagaceira, nadar no córrego que tinha lá, visitar o engenho, às vezes ajudava em alguma coisa dentro das possibilidades, e além de ajudar na casa. Em 1944, meu pai e minha mãe, pensando já com a família já constituída com 6 filhos, pensando no nosso futuro, achou por bem mudar para a cidade, para dar um outro roteiro para nós, um estudo, de fazer escola, porque lá estava difícil, ainda que a gente tivesse frequentado o curso primário, numa ida diária de vir no grupo e voltar. Então aí nós começamos. Em 1944 nós viemos para a cidade, ajudando o pai em uns pequenos negócios que ele tentou aqui, tentou ali. Em 1950 ele abriu uma torrefação de café, onde permaneceu até o fim da vida dele. Em 1949, 50, 51, nós fizemos o curso
colegial em Agudos. E prosseguimos estudando, fomos estudar curso técnico em Botucatu. A nossa formação foi na área de contabilidade e já em 1952 começamos a trabalhar. Tinha que trabalhar e precisava, porque nós éramos uma família que vivia às custas do trabalho. Trabalhei de 1958, 59 até 2013 no Hospital Nossa Senhora Piedade, como responsável pela contabilidade e algum setor da administração, alguma ajuda, algum apoio. A partir de 1990, comecei a ter aquele gosto por escrever alguma coisa. História, principalmente história. Eu deixei gravado dentro desse tempo, a partir de 1991, 92 até o ano passado, cerca de 18 trabalhos publicados. E dentre esses trabalhos publicados, eu tenho mais ou menos uns 8, 10 que falam sobre história real de Lençóis Paulista. Conta a história do hospital, história do Colégio Francisco Garrido, história da cachaça em Lençóis Paulista, além de poemas e escritos e coisas. Eu sempre deixo a minha mensagem de otimismo para que uma criança, para aquele que começa a vida, para aquele que está iniciando a sua carreira, uma mensagem de otimismo, nunca de pessimismo. Vamos incentivar essas crianças. Tudo que a gente fez na infância deixa saudade. Mesmo que às vezes não tivesse sido oportunidade de fazer com bastante desenvoltura ou bastante, mas o pouco que a gente fez, aquela vida de criança, ainda hoje a gente recorda e traz boas recordações. E mais para frente, na escola também, já no grupo, aquelas viagens que a gente fazia durante 4 anos, mais de 3,5 km para vir e 3,5 para voltar a pé, com chuva, sem chuva, sempre junto com os demais alunos, crianças ou moradores dessa faixa etária que frequentava a escola. Tudo isso aí é lembrança que, sabe-se, que foi muito bonita. Ficou marcado na minha memória. Otimismo em primeiro lugar. Estudar, avançar no conhecimento, leitura é importante. É uma mensagem que eu deixo porque hoje tem que trabalhar, lutar, estudar. Estudar é importante em todos os sentidos, que o futuro, ainda que a gente sabe como que poderá ser, a gente não... Vai ser difícil. Você só vai mesmo sobreviver pessoa de muita coragem e força de vontade. Bom, eu sou Clóvis Pacola, nasci na fazenda Cachoeirinha em 1940. Mudamos para Lençóis em 44. E eu vivi mais aqui, meu pai e minha mãe, e com 7 anos fui na escola, Grupo Escolar Esperando de Oliveira. E saí com 11 anos da escola, fiz 2 anos de ginásio. E o que eu tenho recordação é que eu gostava de pescar, lutei boxe. Então, minha vida foi simples, sempre junto com meu pai. Aí ele tinha uma torrefação de café, eu de criança torrava café com ele, que torra até hoje. Olha só, até hoje ainda torra. Se damos muito bem com os irmãos e viver até agora, sim. E não tenho a nossa reunião, acho que tem mais de 60 anos, que é difícil, né? Todo dia. E cheguei onde cheguei. Então, minha vida é isso daí que eu tenho recordação. Pescaria e andei uns tempos caçando, que hoje já não existe mais isso. A mensagem que eu deixo, em primeira coisa, estudar e honestidade. Ser honesto, procurar ser honesto, que senão vai à bancarrota. Falar o que de Lençóis Paulista? Lençóis Paulista é a cidade que eu amo. Uma terra abençoada por Deus,
um povo gentil, honesto, trabalhador, uma gente com quem eu encontro na rua, uma gente com quem eu cresci, que tenho tantas histórias e hoje eu, graças a Deus, tenho a honra, pela vontade de Deus e pela vontade do povo, estar prefeito da cidade, desempenhando tantas funções administrativas, mas sempre pensando que a cidade é feita de gente e que nós temos que trabalhar para as pessoas e que nós temos certamente de trabalhar para as pessoas mais necessitadas. É óbvio que todos têm os mesmos direitos, que todos têm os mesmos deveres, mas nós, gestores públicos da atualidade, precisamos nos preocupar com as pessoas que mais precisam, com aqueles nossos irmãos que estão à margem da sociedade, que muitas vezes não são vistos. Mas falar de Lençóis Paulista é falar de uma grande paixão, falar de um grande amor, falar de uma cidade que eu acordo toda manhã, agradeço a Deus pela oportunidade de aqui viver, é falar de uma cidade que tem gente decente, honesta, trabalhadora, que se preocupa com o próximo. Falar de Lençóis Paulista me enche de orgulho, é uma cidade diferenciada, sempre digo, e não tenho dúvida nisso, que de todos os 5.570 municípios brasileiros, esse é o melhor. Esse é o melhor para se viver por causa dessa nossa gente, que carinhosamente sempre chamo de brava gente lençoense. Falar da minha história enquanto lençoense é falar de uma história curta, perto de uma cidade que tem 160 anos. Cresci no núcleo habitacional Luizilo, tenho lá ainda a minha família, conheci aquela vila, aquele bairro, ainda com as ruas sem asfalto, nas ruas de areia, onde cresci, onde brinquei. E logo com 11 anos comecei a trabalhar, bairro onde conheci a comunidade católica, que até hoje faço parte como ministro da palavra. Falar daquela infância é falar de um tempo bom, um tempo onde nós não tínhamos Facebook, WhatsApp, onde as famílias se reuniam na calçada. Falar da minha infância é muito feliz. Falar da minha infância é lembrar de um tempo onde o mundo era mais simples. Na última década, antes do advento de tanta informação, de tanta tecnologia. Falar da minha infância, falar do meu crescimento, é falar de uma Lençóis Paulista que eu guardo no coração, muito bem guardada, mas trabalho atualmente por uma Lençóis Paulista progressista, dinâmica, interessada no futuro, sem perder nada que foi construído no passado, e por isso sempre digo que a administração pública ela precisa ser apartidária e atemporal, porque todos ao nosso tempo estamos construindo cada tijolo, colocando a sua própria argamassa, o seu próprio cimento, para que a gente sempre celebre e comemore Lençóis Paulista, comemore a comunidade lençoense. Meu primeiro emprego foi no núcleo como legionário mirim, na farmácia Ludovico, e entre a minha vida de criança, trabalho, minha vida de adulto, trabalho. Minha velhice, sem dúvida, porque eu tenho certeza que Deus vai me conceder muitos anos pela vida, trabalho. Falar da minha história em Lençóis Paulista é falar de uma Lençóis Paulista que ainda está viva, inquieta e viva, como canta o poema, inquieta e viva dentro do nosso coração. E é essa inquietude e é essa Lençóis Paulista viva de tantos anos que ainda faz com que essa gente, essa brava gente lençoense, seja tão vencedora e vitoriosa. Você conhece qual é o futuro de Lençóis Paulista? Então preste atenção, porque iremos te apresentar agora. Meu nome é Ivo, tenho 11 anos. Meu nome é João Luiz Souza Grande, tenho 14 anos. Oi, eu sou a Kathleen, tenho 12 anos. Meu nome é Monique, eu tenho 11 anos. Meu nome é Lívia, eu tenho 12 anos. Meu nome é Alane Gabriele Valceira Neves, tenho 11 anos. Olá, eu sou o Jonathan, tenho 7 anos. Afinal, de que é feita uma cidade? Avenidas, prédios, empresas, fazendas, riquezas materiais ou pessoais? Quem de fato faz uma cidade ser quem ela é? Podemos acreditar que uma cidade tem um futuro promissor pela frente, se hoje não cuidamos daqueles que serão o futuro dessa cidade? E o que a gente tem visto muito nesse período de trabalho é a desproteção que às vezes ocorre dentro da família, né? Que são momentos de desproteção, que são situações que causam a desproteção de algum indivíduo ali. E o que é muito visível, né, quando a gente fala de família, é que aquela família tradicional que nós conhecíamos, pai, mãe e filhos, dentro de uma casa,
já não está existindo mais, né? Essa família, ela está sendo criada com novas características, novos indivíduos, que vem num contexto que a família tradicional que nós conhecemos já não existe mais. Pai, mãe e filhos ocupando o mesmo lar. E para o desenvolvimento da criança é muito difícil a questão da identificação com a figura pai e mãe. Se a gente olhar para nossas rotinas hoje, nós trabalhamos 6, 8, 10, 12 horas por dia, né? Um filho quando nasce, depois de alguns meses que ele fica com a mãe, ele vai para onde? Ele vai para uma creche, né? Ou a gente deixa ele um período na creche, ou deixa o dia inteiro numa creche. Então vai havendo um distanciamento, logo após o nascimento, do contato que a criança tem com a figura materna e a figura paterna. Isso quando a família tem as duas figuras juntas, né? Pai e mãe. Que hoje, se a gente olhar bem para os relacionamentos, eles são muito líquidos. Relacionamento homem e mulher, muito líquido. O que significa isso? Por qualquer coisa ele se desfaz, ou ele evapora ou ele escorre pelas mãos, né? Não são relacionamentos duráveis. E para a criança isso não é bom. Porque dentro de um lar onde existe uma diversidade de pessoas muito grande, eles não conseguem estabelecer vínculos afetivos. Ou esses vínculos afetivos são muito frágeis. Então a criança vai se desenvolvendo, normal, né? Aí vai lá para os seus 2 anos, 3 anos de idade. E esses vínculos ainda não são estabelecidos. Se a gente pensar no desenvolvimento da criança, até os 3, 4, 5 anos de idade, vamos pensar hoje uns 5 anos de idade, é onde ela vai aprender tudo que é certo e errado, para o resto da vida dela. E esses vínculos são frágeis. E essa criança que está em desenvolvimento até os 5 anos de idade, ela aprende praticamente para a vida inteira o que é certo e errado nesse período. Depois ela só pratica isso de forma social, no convívio social. Aí nós estamos chegando próximo da idade de 6, 7 anos, né, que essa criança vai começar a ser alfabetizada. E é o momento onde ela vai começar a praticar as regras que ela vem aprendendo dentro de casa, no social. E isso ocorre praticamente até os 12 anos de idade, quando a gente entra na adolescência, na puberdade. Aí ela começa a trocar a relação familiar pela relação de amigos. Então assim, quanto mais eu atendo os desejos de uma criança, mais difícil fica as relações com esse adolescente na questão de controle. Por quê? São crianças que não têm a capacidade de se frustrar, né? Ela não tem essa capacidade de suportar uma frustração. Aí você cria uns adolescentes que não são capazes de aceitar um não. Imagina você criando uma criança, desde pequena, ela tendo tudo o que ela quer. Né? Qual a consequência disso para o adolescente? Como você vai conseguir frustrar esse adolescente, sendo que ele está entendendo que ele tem uma liberdade de escolha agora? Se eu não fiz isso lá atrás, se eu não fiz isso na primeira infância dele, começa a ficar difícil. Então, um pai e uma mãe, quando chega para mim e fala, eu não consigo controlar meus filhos, não sei o que fazer, realmente eles não sabem. Se eu crio a regra que ela tem que ir na escola, então eu consigo colocar o limite. Olha, hoje você não foi porque você está doente, esse é o teu limite. Eu não vou porque eu não quero. Não existe isso. Não pode existir para uma criança. Não vou na escola porque eu não quero. Porque senão eu vou ter um adolescente que não sabe respeitar regras e limites.
matéria especial faz parte do projeto É Preciso Saber. E no mês que vem tem mais. Não deixe também de assistir os episódios da série. Saiba todas as ações do projeto acessando tvlp.com.br/É Preciso Saber. E lembre-se, receba em primeira mão todos os nossos vídeos diretamente no seu WhatsApp ou e-mail. Vá lá no site e se inscreva. E não deixe de acompanhar as novidades que rolam do projeto no Facebook e Instagram. Afinal de contas, é preciso saber. É preciso saber, 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 é preciso